Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, Tiago aqui falando a respeito da sabedoria. Ele diz, porém peça com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Temos falado sobre essa questão de ser arrastada. E hoje nós gostaríamos de falar sobre como uma coisa é arrastada. Por exemplo, a onda. Como é que a onda é arrastada? Você vê que, por exemplo, se bater um vento fraquinho, esse vento vai conseguir arrastar a onda? Não, às vezes a onda vai continuar no mesmo lugar. Aquele ventinho de nada não é o vento que vai arrastar a onda. Qual que é o vento que vai arrastar a onda? É aquele vento forte. É o vento forte que vai arrastar a onda. Por exemplo, o que arrasta carros, casas, assim, não são aqueles ventinhos fracos, é aqueles ventos fortes de furacões, de tsunami, ou de tsunamis não, de tornados, né? São aqueles ventos fortes que arrastam coisas, não é aquele ventinho que dá, por exemplo, aí no dia a dia aí. Às vezes está ventando e às vezes aquele vento arrasta. Arrasta o quê? Arrasta a casa, arrasta carro, arrasta nada. É só ventinho fraco, né? Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele fala sobre a parábola dos dois alicerces, né? Ele falou que vieram os ventos e tudo mais, e vieram com ímpeto contra aquela casa. Você acha que foi um vento fraco que veio? Porque se, por exemplo, ainda que a casa estivesse edificada sobre areia, se viesse vento fraco ia derrubar a casa, não ia. O que o vento fraco faz? Não faz nada, ele só refresca, né? E olhe lá, às vezes não dá nem para refrescar. Então, uma coisa que é arrastada, ela não é arrastada por um vento fraco. Como, por exemplo, a onda. Eles falam que a onda é arrastada, né? Pelo vento. Só que esse vento certamente não é um vento fraco, porque um vento fraco não é capaz de arrastar uma onda, que por mais que seja onda, tem ali o seu volume e tal, ela precisa que seja um vento forte para poder arrastar ela. A partir disso, nós podemos entender que o mal, quando ele quer tirar alguém da presença de Deus, ele não vai usar uma coisa fraca. Ele vai usar uma coisa forte para poder tirar a pessoa de Deus. Ele vai usar aquilo que mexe com a pessoa. Ele vai usar aquilo que chama a atenção da pessoa, aquilo que a pessoa gosta. Ele vai usar isso para tirar a pessoa da presença de Deus. Ele sabe que qualquer coisinha, não é qualquer coisinha que vai tirar, especialmente se a pessoa está bem espiritualmente. Se a pessoa está ali tendo comunhão com Deus, tendo vida com Deus, ele sabe que não é qualquer coisinha que vai tirá-la. Então ele vai usar o quê? Uma coisa forte. Como falamos e repetimos, não é qualquer vento que arrasta a onda do mar. Tem que ser um vento forte para poder arrastar a onda do mar. Isso acontece espiritualmente também. O diabo ele não quer nos ver na presença de Deus. E você acha que o mal nos vendo com Deus, ele não está fazendo nada? A própria palavra de Deus diz que ele anda como um leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Você acha que ele está andando feito um leão aí atrás dos que estão na mão dele? Falamos recentemente, o diabo não vai lutar por aquilo que é dele, porque já é dele. Você não luta por aquilo que já é seu, já é seu. Você vai lutar por aquilo que não é seu. Então, de quem que o diabo vai atrás? Ele vai atrás daqueles que estão na presença de Deus. Ele vai atrás daqueles que estão bem espiritualmente. Ele vai atrás daqueles que estão salvos. Essa é a preocupação deles. O que está com ele não é problema para ele. O problema para ele é aqueles que estão lá com Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que têm vida com Deus, é aqueles que têm feito um estrago no inferno. Quanto mais estrago a pessoa faz no inferno, mais a ira do diabo e a vontade de arrancar essa pessoa do caminho. Porque, como falamos certa vez, para aquele que não fede nem cheira, o mal não está nem aí. Ele está olhando para aquelas pessoas que estão ali, fazendo estrago, fazendo um rombo no inferno. Então, ele está atrás dessas pessoas, ele está querendo a cabeça dessas pessoas, como queria a cabeça de João Batista lá. E
Infelizmente, teve esse fim, né? Cortaram a cabeça dele. Como também fizeram com o apóstolo Paulo, né? Ele quer a cabeça, literalmente, ele quer a cabeça dessas pessoas. Ele colocou a cabeça dessas pessoas a prêmio, né? Ele quer porque quer essas pessoas, porque essas pessoas não estão fazendo um estrago no inferno. Então ele quer a cabeça dessas pessoas e está fazendo de tudo para arrancar essas pessoas. E ele não vai usar coisas fracas. Aquelas coisinhas, sabe, que a pessoa nem dá bola, aquelas coisinhas que a pessoa não tá nem aí. Ele vai usar aquilo que mexe com a pessoa. Ele vai usar aquilo que vai tirar a pessoa do lugar. Aquilo que incomoda, ele vai usar isso. É isso que o diabo vai usar. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós, que estamos de pé e queremos permanecer nessa condição, temos que tomar muito cuidado. Porque o diabo não vai vir com um ventinho fraco, não, meu amigo. Ele vai vir com vento forte. Porque ele sabe que essas coisinhas aí não vai arrastar. Não vai tirar, não vai nem fazer cócegas. Então ele vai pegar aquilo que mexe. Ele vai pegar aquilo que, sabe, incomoda a pessoa. Ele vai pegar aquilo que a pessoa vai ficar olhando, aquilo que a pessoa vai ficar dando atenção, ele vai pegar isso. Ele vai pegar exatamente isso. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Você vê que muitas das vezes tem coisas que aconteceram com você que você nem, sabe, nem fez diferença nenhuma. Talvez para quem estava perto de você, a pessoa estava, poxa, fulano, como é que você está passando por isso? Como é que você está lidando com isso? E você, tranquilo, sem paz, confiando em Deus e tudo mais. Mas às vezes, tem coisas que vieram contra você que fizeram você balançar, mexeram com você. Começou a mexer na sua comunhão com Deus. Começou a mexer no seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que um dia estavam de pé e como demos o exemplo aqui, vieram essas coisas fracas. Não mudou nada, elas continuaram fazendo a mesma coisa. Mas aí, o que aconteceu? Veio vento forte, veio algo mais forte, veio algo forte. O diabo mandou algo forte, algo que ia chamar a atenção delas, algo que ia mexer com elas. E aí, meu amigo, aí ele conseguiu tirar elas do lugar. E tudo que o diabo quer é nos tirar do lugar. Que lugar? Lugar da comunhão, lugar da obediência, lugar da submissão, lugar da sujeição, lugar do relacionamento com Deus, lugar no céu. Tudo que ele quer é isso, é nos tirar do lugar. Mas para nos tirar do lugar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que arrastar, mas ele não vai fazer isso por imposição, porque ele não pode. Ele vai causar situações, ele vai usar de situações, de pessoas, para tentar nos arrastar. Porque, por exemplo, quem está na presença de Deus não quer sair da presença de Deus. Quem está bem, quem está na presença de Deus não tem como não estar bem, né? Mas quem está na presença de Deus com certeza não quer sair. Quem realmente está. Então, o que o diabo tem que fazer? Arrastar. Arrastar. Porque a pessoa não quer sair. Então ele tem que arrastar. Mas como é que ele vai arrastar? Puxando pelo braço? Ele não pode fazer isso. Ele vai arrastar através de uma situação. Através de um sentimento, através de um desejo, através de algo, através de alguém, ele vai fazer o quê? Ele vai arrastar a pessoa. E é como falamos, não é aquela coisinha fraca, não. É aquela coisa forte. Ele não vai usar coisas fracas, ele vai usar coisas fortes, ele vai usar o que mexe. Sabe? Aquilo que às vezes dói na pessoa. É por isso a necessidade de vigiar. Tomar cuidado. Abrir os olhos. Porque não são poucos os que têm saído do lugar. Não são poucos os que têm deixado o lugar da obediência, da comunhão, do relacionamento.
Quantos obedeciam e hoje não obedecem mais? Quantos tinham uma comunhão com Deus hoje não têm mais? Quantos não tinham um relacionamento com Deus e hoje não tem mais? Quantos não estavam na presença de Deus e hoje não estão mais? Saíram porque quiseram sair? Não. Quem quer sair da presença de Deus? Mas aí veio o diabo com algo forte e arrastou aquela pessoa. Não por imposição, mas foi uma tentativa do mal. Ele é tentador. Ele vai tentar. E aí a pessoa fez uma escolha. Aquilo ali mexeu com ela. Aquela perda mexeu com ela. Aquela traição mexeu com ela. Aquela rejeição mexeu com ela. Aquelas palavras mexeram com ela. Aquela injustiça, aquela perseguição, aquela tentação, aquela pessoa mexeu com ela. Aquilo abalou ela. Aquilo fez com que ela saísse do lugar. Nada parecia tirar ela do lugar. Mas de repente veio algo que conseguiu tirar ela do lugar. Quantas pessoas não estavam há anos, há décadas ali no mesmo lugar de obediência, de comunhão, de salvação, de intimidade com Deus. Mas veio algo que fez com que ela saísse daquele lugar. Claro, ela escolheu isso. O diabo não puxou pelo braço e arrastou, não. Ela escolheu isso. Não foi uma coisa fraca. O diabo não vai usar coisa fraca, ele vai usar coisa forte. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com nós mesmos. Com nós mesmos nós temos que tomar cuidado. Para não cometer esse erro que muitos têm cometido. Não são poucos, não são muitos que têm cometido esse erro. Por isso que nós temos que tomar esse cuidado. Todo cuidado é pouco quando se trata de salvação, quando se trata de alma. Não é exagero. Não é exagero. É porque o nível de valor deve ser o nível de cuidado que se deve ter. Qualquer porcaria você trata com cuidado nenhum. Mas quando estamos falando daquilo que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar, nem todo dinheiro nesse mundo pode comprar, qual que deve ser o cuidado disso? Qual que deve ser o cuidado daquilo que vai existir para sempre? Qual que deve ser o cuidado? Todo cuidado do mundo. Eu não estou tratando aqui de qualquer porcaria. Eu estou tratando aqui de alma. Daquilo que nenhum dinheiro desse mundo é capaz de comprar. Aquilo que nada pode substituir. Eu estou tratando de alma. Quando se fala de alma, quando se trata de alma, todo cuidado é pouco. Então, quanto mais eu puder cuidar, quanto mais eu puder zelar, vigiar, ser prudente, ser cauteloso, ser zeloso para com isso, melhor. Porque essas atitudes vão me garantir, vão me conservar na fé. Então, o que eu digo a você é, tome cuidado. Quantas vezes nós já não falamos isso aqui? Tome cuidado. Isso não é só para você, isso é para mim também. As mesmas palavras que eu falo para você, eu também estou ouvindo. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Abre os olhos. Abra bem os seus olhos. Preste bastante atenção. Porque o mal não vai vir com coisa fraca. Ele quer tirar você do lugar. Se você está de pé, ele quer tirar você desse lugar aí. Entre os que estão de pé, para levar você para o lugar dos que estão caídos. É claro que não é projeto de ninguém que está de pé cair. Também não era daqueles que estão caídos hoje. Mas eles estão caídos. Então eu não preciso projetar a queda para poder cair. Eu só preciso deixar de vigiar. Eu só preciso deixar de prestar atenção com relação àquilo que eu estou fazendo, àquilo que eu estou pensando, àquilo que eu estou vendo, àquilo que eu estou ouvindo. Se eu deixar de me atentar a isso, daqui a pouco eu estou sucumbindo. Então talvez
Aconteceu algo e isso mexeu com você. Talvez tenha algo mexendo com você, tem algo incomodando você. Tem algo fazendo você considerar deixar a presença de Deus. Tem algo fazendo você considerar em se afastar de Deus. Tem algo fazendo isso com você. Você está aí pensando, poxa, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou abandonar, eu acho que eu vou... Não, eu acho que eu vou me entregar. Talvez esse é o pensamento que está na sua cabeça. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que talvez o que aconteceu está mexendo com você. Está tirando você do lugar. Isso não é Deus não, meu amigo, isso é o diabo. Às vezes a pessoa se ilude achando que o diabo não vai atrás dela. Que o diabo não quer nada com ela. Deus e o diabo querem a mesma coisa, a sua alma. E não pense você que o mal desistiu de você, não. Não importa quanto tempo você esteja aí. Ele continua lutando por você e ele vai continuar lutando por você até o dia em que você estiver debaixo dessa terra. Enquanto esse dia não chegar, ele vai lutar por você. Ele vai lutar pela sua alma. A mesma coisa, Deus. Mas é para que você entenda que essa batalha só vai acabar, que ela vai ter fim só quando você der o último suspiro. Até lá, cuide. Cuide para não cair. Cuide para não se perder. Cuide para não sair desse lugar. Cuide para não permitir com que coisas ou pessoas venham tirar o seu foco, venham te distrair, venham te entreter, venham fazer com que você tire os olhos daquilo que realmente importa, daquilo que realmente interessa na vida, que é a eternidade. Cuide para que isso não aconteça. Porque ninguém pode fazer isso por você, só você. Se você reconhece, se você olha para você, você reconhece que você estava pensando em sair. Aconteceu algo e isso estava mexendo com você. Aconteceu algo e isso estava te tirando do lugar, o mal estava conseguindo. Se você reconhece isso, mas hoje os teus olhos foram abertos e você quer mudar essa situação, fale com Deus aí onde você está. Você que percebe que estava se afastando. Você que percebe que estava começando a alimentar dentro de si esse desejo. Desejo de sair da presença de Deus, desejo de parar de obedecer, desejo de parar de sacrificar. Você estava alimentando isso dentro de você. Você que reconhece isso, fale com Deus nesse momento. Faz a sua oração. É só você que pode fazer isso, é só você que pode salvar a sua alma. Ninguém mais pode fazer isso por você. Então faça isso agora. Faça isso. Decida se apegar com Deus, muito mais agora do que nunca. Faça isso. Porque se aquilo que o mal tentou causar, se aquilo que o mal está usando é para te afastar, é para te separar, para te tirar do lugar, use isso para se pegar mais ainda. Deus, use isso, use essa dor que você talvez está sentindo, essa situação que você está passando, para se apegar mais ainda. Deus, use tudo isso para se aproximar de Deus. Use tudo isso não para se tornar mais fraco, mais fraca, mas para se tornar mais forte. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Assim como você pode seguir o caminho do mal e sair do lugar onde você está, você também pode seguir o caminho, a direção de Deus e se apegar mais ainda a Ele. Se você quer isso, faça isso a partir de hoje. Eu não sei o que aconteceu, mas você tem uma escolha a fazer. Se você quiser permanecer, se apegue a Deus. Se agarre a Deus. Se achegue a Deus nesse momento. E tome cuidado a partir de hoje. Tome cuidado, de verdade, tome cuidado. A sua alma é você. Nós falamos isso pela preocupação que temos, porque se não tivesse nem aí, nem isso eu estaria falando. Eu estaria falando sobre qualquer outra bobagem aqui, mas eu não estaria falando daquilo que realmente importa na vida. Mas nós falamos isso porque nos importamos. Nós falamos isso porque há um interesse em ver a sua alma salva.
Se você entende isso, você vai fazer isso, você vai tomar cuidado, você vai abrir os seus olhos, você vai vigiar. Você vai andar em espírito, porque o espírito está pronto. A carne pode ser fraca, mas o espírito está pronto. Então, se o espírito está pronto, nós temos que andar em espírito, nós temos que viver em espírito, para que não venhamos cair em tentação e acabar saindo do lugar em que Deus ele nos colocou.